Algumas pessoas acharam a piscina do hotel de Santorini muito pequena. Eu tenho que concordar que realmente era muito pequena. Super Sogra Europa no ar mais uma vez. Esse hotel nós estamos, na verdade, é um resort. Para lá é a piscina que eu mostrei anteriormente. Aqui algumas dependências do hotel. Tem uma segunda piscina aqui embaixo. E ele tem uma espécie de uma prainha particular muito legal, compartilhando com outro resort ali do lado. Mas olha a cor da água, transparente, fantástico aqui. Todo mundo nadando de boa. Bem legal. Esqueci de falar, nós estamos na ilha de Rhodes. Daqui a pouco vamos ver o que sobrou do Colosso de Rhodes. Já adianto que não sobrou nada. Os persas venderam o resto do cobre em 600 e tralalá. É isso. Este é o famoso Porto de Rhodes. Aqui cercando o porto tem as muralhas da época dos cruzados. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. A muralha é gigantesca. Mas falando sobre o Colosso de Rhodes, ele era uma escultura baseada no deus Hélio. E ele protegia o porto. Ele era uma arma de guerra, na verdade. E ele foi construído porque as tropas que restaram quando morreu Alexandre o Grande, um dos generais que assumiu tentou tomar a ilha de Rhodes e fez um cerco à ilha, mas acabou desistindo. E eles cataram todo o bronze que as tropas largaram para trás na retirada e construíram o Colosso de Rhodes, que era uma arma de guerra que protegia o porto, pois do alto da sua cabeça ela lançava projéteis inclusive de fogo. Durante muitos anos se disse que o Colosso tinha uma perna lá e uma perna na outra ponta, ou seja, os navios tinham que passar por meio das pernas dele, ou seja, não era também nesse formato o porto, era mais fechado e não existiam navios tão grandes quanto esse cruzeiro da costa. Mas em 2008 uma arqueóloga alemã ela questionou isso porque ela não encontrou destroços de bronze no fundo do porto, que provaria que porque o Colosso foi destruído 70 anos depois da sua construção por um terremoto. E não foi reerguido porque um oráculo local disse que a ilha sofreria severas punições divinas se o fizesse, então eles não construíram. Não existe mais nem destroços do Colossus mesmo em terra, porque em 600 e pouco os persas tomaram a ilha e venderam o que sobrou do cobre. E não era pouco cobre, porque segundo os relatos foram mais de 900 camelos para levar embora os destroços de cobre. Mas a ilha é muito legal. Tem muito russo, muito israelense, muita gente do leste europeu. Interessante. Tá só começando. É isso. Impressionante a muralha. Ela tá de pé. Firme e forte. Os cruzados passaram por aqui, os persas passaram por aqui, os turcos otomanos passaram por aqui. No interior da muralha é uma cidade. Na verdade, sempre foi assim. As muralhas protegem a cidade. Essa muralha como ela tem 11 portões, ela defendeu muito essa cidade durante muito tempo. No final, 600 cavaleiros cristãos defenderam a cidade contra o exército turco-otomano todinho. Eles lutaram por 6 meses e não deixaram a cidade ser tomada pelos turcos.
No final de 6 meses restavam apenas cerca de 120 cavaleiros. E aí o sheik, o rei otomano, ofereceu uma rendição a eles, que eles podiam partir do porto e para as terras cristãs em segurança. Ao contrário do que os reis cristãos faziam quando tomavam cidades turcas. Eles matavam todo mundo, eles não ofereciam rendição a ninguém. Aqui é o início da Estrada dos Cavaleiros, que tem essas... é toda feita com essas pedras de rio, na verdade deve ser pedra de mar, muito bem colocadas. E aqui é um portão interior da muralha. Essa é a Rua dos Cavaleiros. Os otomanos não destruíram a cidade, isso que é mais interessante. Eles, pelo contrário, eles reformaram a cidade e mantiveram ela viva. E quando todo mundo foi embora, porque Rhodes não era mais interessante para nada, a muralha ficou. Na Rua dos Cavaleiros ainda se mantém esses 2 escudos cristãos, brasões, né, cristãos, que sobraram ainda da época dos cruzados. Os otomanos tomaram a cidade, aí alguém ficou com preguiça de subir lá e arrancar esse negócio. E aí ficou as cruzes aí. Aqui na Rua dos Cavaleiros tá tudo muito preservado. Isso é medieval, a gente não pode esquecer disso. Por exemplo, essa casa é uma casa da época. Vou tentar mostrar após a grade. Ela tem essa bica d'água, tem as esculturas. Tudo muito preservado. Aqui são 2 prédios. Um é o italiano e o outro é o francês, que são as ordens de cavaleiros que saíram na época. Embora todos cristãos, alguns eram espanhóis, alguns eram ingleses, alguns... Dependia da época que cada rei vinha, né, fazer cruzadas. Olha as construções muito bem preservadas, mesmo com os símbolos cristãos. Muito legal. Eu achava a cidade de Toledo, na Espanha, muito bem preservada, mas essa aqui é muito mais antiga e muito mais bem preservada. Aqui é o Palácio dos Cavaleiros. Aqui foi reconstruído em 1900. Aqui tem até o dedo do Mussolini aqui durante a ocupação italiana. Esse prédio, só a base, você pode notar, ó, que é uma pedra mais rústica, é original da época dos Templários. O restante do prédio foi reerguido porque ele foi botado abaixo por uma explosão do paiol. Mas realmente ficou muito legal. Eu acho que devia ser tudo reconstruído, até o templo de Atenas devia ser reconstruído. O pessoal deixa em ruínas, aquela conversa. A gente quer ver as coisas como elas eram. Igual isso aqui. Por dentro do palácio, como eu já disse, ele foi reconstruído. É só ver onde é a base, ó. E o resto foi tudo reerguido. Mas enfim, ficou muito legal. Os mosaicos foram reconstruídos. Mármore. Muito legal.
Eu falei que 600 cavaleiros defenderam essa cidade por 6 meses. E vamos entender um pouco sobre como é invadir essa fortaleza. Aqui são os muros. Se você chegou aqui nos muros com seu exército invasor, você já está levando tiro de flecha. Mas você é persistente, tem muita gente e você resolve continuar. Aqui é o primeiro problema. Você passou o muro, não tomou nenhuma flechada. Só que aqui, lá em cima, tem arqueiros, homens com bestas, tacando flecha em você. Aqui temos um fosso. Se você cair na besteira de pular no fosso, que na época devia estar cheio d'água, você vai morrer afogado, porque você está armado até o pescoço. Não vai ter jeito. Mas você é muito guerreiro, você é muito sortudo, você é muito danado. Você foi ligeiro. Você passou pelos atiradores principais que estavam em frente a você. Você passou pelos atiradores que estavam prontos para atirar dessas flechas daqui. Aí você chega na primeira muralha. Aqui é um ponto crítico. Essas portas você não vai conseguir abrir com as mãos. Não tem jeito, elas são de aço, ferro na época. Só te resta avançar. Só que, olha só, tem gente atirando em você o tempo todo. Eu já conheci em Natal fortalezas que esse teto era aberto para jogar óleo quente em quem tentasse invadir. Aqui, mais arqueiros preparados para atirar em você. E não adianta você querer revidar neles, você não vai conseguir. Eles estão protegidos pela própria fortaleza. Mas você é um homem de Deus, você invade esse negócio e chega na segunda muralha, na muralha interna. Aqui você tem um problema. Ou tá tudo pegando fogo porque jogaram óleo e meteram flecha com fogo e tá difícil de passar. Se você resolver se jogar na água, que vai estar aqui cheio d'água, você também vai morrer afogado. E se você chegou com muito sacrifício, com muita sorte, passando por tudo isso daqui até aqui, primeiro você caminhou sobre o corpo de muita gente. E aqui é o problema. Aqui estão as armas principais. Aqui está o maciço do seu exército, protegendo o coração da fortaleza. Você tem que tomar um caminho à esquerda, que você não sabe no que aquela porta vai dar, e lá tem gente atirando em você. Ou você pega o caminho à direita para tentar tomar a cidade. Existe mais um fosso protegendo o castelo. Você não vai conseguir tomar o castelo indo em frente, você vai ter que contornar. Aqui você vê como é que os atiradores tinham uma visão privilegiada para atirar em quem tentasse chegar próximo. Ó, daqui o cara subia e atirava lá em quem passava na ponte. Esses canhões que você está vendo são decorativos, eles são canhões colocados aí, mas eles não têm grau de inclinação para atirar por cima dessa muralha. É só bom. E quando essa fortaleza foi construída, não existia ainda esse tipo de armamento. Mas enfim, a própria fortaleza era feita para proteger a cidade. Por isso, e por saber que muita gente ia morrer, foi que o sheik turco otomano resolveu propor um acordo para os 120 templários ou cavaleiros deles simplesmente se renderem e terem seu salvo-conduto até terras cristãs. Foi isso. E aqui, tudo que restou do Colosso de Rhodes, o Porto de Rhodes. Esses dois servos marcam aonde ficava, em teoria, cada uma das pernas do Colosso. Como eu disse, alguns arqueólogos recentemente dizem que ele não ficava com uma perna lá e uma perna cá, mas sim que ele ficava em terra, não sabemos aonde. Enfim, o Colosso existiu, isso ninguém questiona, e ele protegeu o porto. Aqui é o porto antigo, lá onde está o Cruzeiro da Costa, eles abriram um novo porto. Então, dá pra ter uma ideia boa de como era complicado em tentar invadir esse porto com o Colosso funcionando. É isso.
Estamos aqui nessa loja que vende esses produtos medievais. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom, né? Isso não é só um chicote. Isso é um flagellum. Aqui nessa pontinha, na época dos romanos, se amarrava pedaços de ossos. E quando você batia no cidadão, os ossos rasgavam a carne das pessoas. Jesus Cristo foi chicoteado por um desses. Esse é o verdadeiro flagelo. Resolvi comprar uma espada aqui na terra dos medievais aqui. É de ferro, é pesada pra caramba. Tem uma estrela de Davi. Tem uns entalhes aqui sírios ou babilônicos. Tem os 7 véus judaicos aqui. É bem legal. Vai dar trabalho pra caramba pra levar. Como eu disse, vai dar trabalho pra caramba pra levar, mas dane-se. Vai ser legal.